Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui neste canal. É uma grande alegria poder entrar na sua casa. Eu estou aqui com a minha Bíblia e esta minha Bíblia diz que eu sou o que ela diz que eu sou e eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Então, repita comigo já logo no início deste devocional. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Hoje nós seremos ensinados pela palavra de Deus. E eu declaro com ousadia: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre algo que pode transformar completamente a sua vida. Proteja a sua paz. É esse o tema. Proteja a sua paz. Bom, nós acordamos todas as manhãs acreditando que teremos um bom dia. Nós desejamos ter um dia abençoado, oramos, esperando o favor de Deus, confiando que Deus está dirigindo cada um dos nossos passos. Ninguém acredita, ninguém quer um dia ruim. Todos querem um dia abençoado. E sobre isso a Bíblia diz o seguinte, em Provérbios, no capítulo 16 e versículo 9. Podemos fazer nossos planos, mas o Senhor determina nossos passos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender uma coisa: nem tudo vai sair perfeito. Nem todas as pessoas vão nos tratar bem. Nem todos os planos vão acontecer como nós imaginamos. E sim, meus irmãos, obstáculos inesperados vão surgir. Se você decidir que só vai ter um bom dia quando tudo sair perfeito, você está se preparando seriamente para se frustrar. Pensa comigo nessa história. Quando você dirige, você não espera furar o pneu. Quando você acorda, você espera que os pneus do seu carro estejam tudo bem, né? Você não espera também, quando você sai de casa, cair em um buraco. Você espera sinceramente chegar ao seu destino. Mas ainda assim, você leva um step, tem um reserva lá dentro do carro. Você se prepara para caso algo dê errado. E é exatamente assim que nós devemos viver. Você precisa ter um step emocional. Precisa decidir logo no início do dia. Não importa o que aconteça, eu não vou perder a minha paz. Não importa então o que digam, você não vai se ofender. Não importa o atraso, a frustração ou a decepção. Você já decidiu aqui dentro permanecer em paz. E a respeito disso, a Bíblia diz o seguinte, lá em Eclesiastes, no capítulo 7 e versículo 9. Evite ficar irado facilmente, pois a ira se aloja no coração dos tolos. Eu vou repetir para você. Evite ficar irado facilmente, pois a ira se aloja no coração dos tolos. E isso aqui, meus irmãos, é ter o seu step, é ter o seu pneu reserva. Se alguém for rude com você, se alguém for grosso com você, você diz, não tem problema. Eu não vou parar a minha vida por causa disso, eu vou seguir em frente. Se algo inesperado acontecer, um problema, uma frustração, uma notícia difícil, você até pode sentir, mas não vai se afundar nisso, porque você já decidiu, eu vou permanecer em paz. A verdade, meus irmãos, é que não existem pessoas perfeitas. E se você esperar perfeição dos outros,
você sempre vai viver se decepcionando ou viver decepcionado, frustrado. E a respeito disso, nós temos um versículo lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. É interessante esse início. Sejam bondosos e compassivos. Então, perdoe, mesmo que alguém te trate mal, mesmo que alguém xingue você. Perdoe e siga em frente. E entenda também isso aqui. A sua felicidade não é responsabilidade de ninguém. Ela é a sua responsabilidade. Então, não coloque esse peso sobre as pessoas. Não espere que os outros te completem, porque somente Deus pode preencher completamente o seu coração. Em Isaías, no capítulo 26, 3, nós lemos o seguinte: tu conservarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Aqui Isaías diz o seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz todos aqueles que confiam em ti. Então, meu irmão, minha irmã, a vida é curta demais para vivermos ofendidos, irritados, desanimados. E este dia que nós acordamos, que Deus nos deu, é um presente de Deus. Salmos 118, 24 diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e nele exultemos. Então, decida hoje: nada vai roubar a minha paz. Você não pode controlar o que as pessoas fazem, aprenda isso. Você não pode controlar o que eles dizem, mas você pode controlar a maneira, o modo como você reage às acusações, às mentiras, às ofensas. Então, não entregue o seu poder emocional aos outros. Tem gente que parece ter o dom de te irritar, mas só consegue isso se você permitir. Quando alguém é grosso ou faz uma crítica injusta, isso revela mais sobre eles do que sobre você. Então, isso é um veneno e você não pode provar desse veneno. Em Romanos, capítulo 12, 21, nós lemos o seguinte: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Jesus foi claro a respeito disso. Ofensas vão acontecer, mas a ofensa é uma isca, é uma armadilha emocional, e toda vez que alguém te provoca, é como se estivesse jogando uma isca. E a decisão é sua. Você morde ou ignora essa isca. Da próxima vez você pode dizer o seguinte: não, obrigado, eu não vou cair nessa armadilha, eu vou aproveitar o meu dia. Nem toda a batalha, meus irmãos, vale a pena. Muitas batalhas são distrações, geram cansaço, geram desgosto. Davi entendeu isso. Ele ignorou muitas provocações e focou naquilo que era essencial naquele momento: o gigante Golias. Quem vence na vida não é quem luta tudo, é quem escolhe bem suas batalhas. Provérbios 20, versículo 3 diz o seguinte: evitar discussões é uma honra, só os tolos insistem em brigar. Eu vou repetir porque isso faz muito sentido. Provérbios 20, versículo 3 diz: evitar discussões é uma honra, só os tolos insistem em brigar. E o que você deve fazer? Você deve se afastar de discussões inúteis. Isso
não é fraqueza, isso é maturidade, conforme nós lemos na Bíblia. Também Salmo 141:3 diz: coloca uma guarda à minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Deus vai cuidar dos seus inimigos. Você não precisa se defender o tempo todo. A respeito disso, a Bíblia diz o seguinte, Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Apenas acalmem-se. Sente-se à mesa que Deus preparou. Confie nele, meu irmão. Ignore críticas, inveja e pessoas negativas. Elas não controlam o seu destino, saiba disso. Neemias fez isso. Neemias ignorou aqueles que zombavam dele. E sabe o que Neemias fez? Ele terminou a obra que Deus havia determinado a ele. Então a sua missão é grande demais para você se distrair com gente pequena. E a palavra diz, em Efésios, capítulo 6:15, usem a paz como calçados, para que estejam inteiramente preparados. Todos os dias você precisa calçar, entre aspas, a paz. Decidir, hoje eu não vou me ofender, porque quando você está em paz, você está em uma posição de poder, em uma posição superior. E agora eu quero te fazer esse convite. Proteja a sua paz. Se você fizer isso, você não apenas vai viver melhor, mas Deus vai lutar por você, vai te honrar, vai te levantar e vai te levar a novos níveis do seu destino. Em nome de Jesus, amém. E agora eu quero convidar você para orarmos juntos. Vamos fazer essa oração. Então feche os seus olhos aí no lugar onde você está ou apenas se concentre nessas palavras. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor entre no coração da pessoa que nos assiste ou que nos ouve. Senhor, nós te recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos ouvidos e me ensina, Senhor, a viver em paz todos os dias da minha vida. Senhor, nós cremos que o Senhor é a nossa paz. Nós cremos que o Senhor é o nosso protetor, o nosso resgatador, o nosso Salvador. Por isso, Deus, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até o próximo vídeo. E eu peço, antes de terminarmos, que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe esse vídeo também para pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então é isso, a gente se vê, que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Um grande abraço e até logo, se Deus quiser.